Olá, caros alunos! Hoje falaremos sobre as outras duas formas de obtenção de energia, fermentação e quimiossíntese. Vamos lá? Se vocês se lembram das nossas primeiras aulas de biologia, onde falamos da origem dos seres vivos, irá lembrar como os primeiros organismos devem ter obtido energia para se organizarem antes de desenvolverem os atuais mecanismos de fotossíntese e respiração. Em anaerobiose, por fermentação, ou oxidação por quimiossíntese. Na verdade, até hoje, organismos mais simples como bactérias, fungos unicelulares e pluricelulares fazem esse processo. E no caso da fermentação, nós, pluricelulares heterótrofos, no tecido muscular, produzimos o ácido lático num processo de ausência de oxigênio, o que nos gera a cãibra, por exemplo. Vamos detalhar um pouco. Vimos nas duas últimas aulas que a respiração é realizada pela maioria dos seres vivos e ocorre em presença do oxigênio, liberando o CO2. A fotossíntese, realizada pelos vegetais e algas principalmente, é onde se gera o alimento, e oxigênio utilizado na respiração. Vejam que um processo depende do outro. Mas alguns organismos podem ou não utilizar o oxigênio, anaeróbios facultativos, e obtêm sua energia de forma mais simples, fazendo somente a primeira etapa do processo de respiração, que é a glicólise. Essa etapa ocorre somente no citoplasma e não chega a entrar na mitocôndria, por isso é anaeróbico. Nesse caso, o aceptor final dos hidrogênios não é o oxigênio. Se for um composto orgânico, temos a fermentação. Caso contrário, teremos uma respiração anaeróbica. Dois tipos são bem conhecidos e importantes no nosso dia a dia: a fermentação alcoólica e a lática. Vamos à fermentação alcoólica. É feita principalmente por fungos unicelulares, as leveduras, que atuam na produção de álcool, bebidas como cerveja, vinho e na panificação. Consiste na quebra de uma molécula de glicose em duas de ácido pirúvico. Essa quebra libera a energia das ligações químicas, equivalente a 2 ATPs. Lembra-se da moedinha de ouro? Mas para iniciar a quebra, gasta-se 2 ATPs. O saldo de fato, então, é de 2 ATPs. Com a quebra da glicose, a perda de hidrogênio para o aceptor NAD, que guarda temporariamente esse hidrogênio, passando a NADH. Lembra-se dele? Temos ainda a perda de uma molécula de CO2, que é a espuminha da cerveja. A formação da molécula de álcool nada mais é do que o retorno dos hidrogênios para o ácido pirúvico, conforme vemos na figura. Fermentação lática. Esta é principalmente realizada por bactérias e também em nosso tecido muscular, geralmente durante exercícios físicos pesados. Daí a dor de corpo no dia seguinte ou a cãibra pela ação do ácido lático. Segue o mesmo caminho da fermentação alcoólica. Quebra de uma molécula de glicose com geração de 2 ácidos pirúvicos e perda de hidrogênio para o NAD, que passa a NADH. O diferencial é que não existe a enzima que retira o CO2 e o próprio ácido pirúvico pega o hidrogênio de volta, o que consiste em 2 moléculas de ácido lático. Simples, não é? Agora, vamos falar de outro processo simples de obtenção de energia realizado por 2 importantes bactérias, as metanogênicas e as nitrobactérias. Bactérias que vivem no solo e em nosso intestino e que são autótrofas, produzem seu próprio alimento. Diferente da fotossíntese, no entanto, não utilizam a energia luminosa como as plantas, mas sim a energia química da oxidação de substâncias inorgânicas que utilizarão para produzir seu próprio alimento, por quimiossíntese. Vejamos no próximo slide. Um exemplo de quimiossíntese. Vejamos, certas bactérias
As arqueias utilizam a energia de reação entre gás hidrogênio e gás carbônico com produção de gás metano. Vivem em locais pobres em oxigênio, como depósito de lixo, pântanos e no tubo digestório dos animais. As microbactérias podem ser representadas pelas nitrosomonas. Tudo começa com a fixação do nitrogênio atmosférico em amônia no solo. As nitrosomonas oxidam então a amônia em nitrito. Há dessa forma a liberação de energia. Pronto! A partir de compostos inorgânicos, CO2 e água, mais a energia obtida, há produção de glicose e liberação de oxigênio. Bem, acho que revimos bem o assunto. Agora vamos aos exercícios, ver se entenderam. Exercício número 1. Qual a aplicação comercial da fermentação feita pelo lactobacilo, uma bactéria encontrada no leite? Compare esse processo ao que ocorre no músculo durante uma atividade física intensa. Resposta do exercício 1. Comercialmente, os lactobacilos são utilizados na produção de iogurtes, coalhada e certos queijos. Durante o esforço físico intenso, o músculo produz ácido lático e libera energia em um processo semelhante ao da fermentação, realizado pelos lactobacilos. Exercício 2. Unifor Ceará. A reação química a seguir esquematiza o processo da fermentação alcoólica, onde 2 ATPs transformam-se em 2 ADPs. A glicose é transformada em álcool etílico mais gás carbônico. A indústria utiliza esse processo na fabricação de vinho, iogurte, coalhada, vinagre ou picles. Resposta correta: vinho, pois trata-se de uma fermentação alcoólica com produção de álcool etílico. Picles, coalhada e iogurte são exemplos de fermentação lática e vinagre, fermentação acética. Bem, meus caros, finalizamos mais uma discussão sobre formas de obtenção de energia. E agora, na próxima aula, exploraremos o núcleo da célula. Até lá!